edifício imponente, onde o som dos ponteiros do relógio parece ecoar com uma solenidade quase opressiva. O silêncio de uma sala de espera carrega mais do que apenas a expectativa de uma reunião. Existe uma atmosfera invisível, composta por fios de ansiedade e o peso de decisões suspensas no ar. Imagine uma figura sentada à beira de uma cadeira, segurando um relatório que representa semanas de esforço exaustivo, aguardando apenas um sinal verde, uma assinatura ou um aceno de cabeça para que seu trabalho finalmente ganhe vida. Esse cenário, que se repete em escritórios de vidro e aço no continente americano ou em instituições seculares na Europa, é o ponto de partida para uma reflexão profunda sobre a essência do comando e da colaboração. A liderança, muitas vezes vista como o ato de estar à frente, revela-se em sua forma mais crua naquilo que acontece quando o líder não está presente. O tom de uma organização é definido não apenas pelos grandes discursos, mas pelo espaço que é concedido para que outros respirem e ajam. Há uma verdade silenciosa que paira sobre todos os que exercem influência. Cada pensamento, cada ação e cada palavra proferida ao longo de uma vida prepararam aquele indivíduo para o tipo de guia que ele se tornou hoje. A jornada para a excelência não começa com a ocupação de um cargo, mas com a disposição de observar como o poder é distribuído. Quando se olha para trás, percebe-se que as experiências mais simples, desde organizar um pequeno grupo de voluntários até gerenciar uma rotina familiar complexa, foram, na verdade, os alicerces de algo muito maior. A arte de inspirar não está reservada aos conselhos executivos das maiores empresas do planeta. Ela pulsa na mesma frequência de um pai que motiva seus filhos ou de um treinador que encontra o equilíbrio em uma equipe infantil aos finais de semana. A liderança é uma força camaleônica, adaptável e onipresente, que exige mais do que técnica, exige uma percepção aguçada da alma humana. É no cerne dessa percepção reside um segredo que muitos hesitam em abraçar. O verdadeiro êxito de quem conduz não está em manter as rédeas curtas, mas em saber exatamente quando soltá-las. Enquanto a luz do sol atravessa as janelas daquela sala de espera, a questão que permanece não é se o líder dará a ordem, mas se ele permitiu que as pessoas ao seu redor tivessem a coragem de não precisar perguntar. O mundo contemporâneo clama por direções claras, mas muitas vezes encontra-se perdido em um mar de incertezas. Em diversas regiões, desde as nações desenvolvidas no hemisfério norte até as economias emergentes na América Latina, a necessidade de lideranças sólidas nunca foi tão evidente. Governos enfrentam a árdua tarefa de encontrar um foco que vá além da manutenção do próprio poder, lutando para liderar a si mesmos antes de tentarem guiar suas comunidades. Empresas de todos os portes mergulham em oceanos de complexidade e concorrência feroz, onde equipes gerenciais se desgastam tentando alcançar resultados que parecem sempre um passo à frente de suas capacidades atuais. A falta de consistência é uma ferida aberta em muitos setores. Equipes esportivas trocam de técnicos como quem troca de vestimenta, e o setor público cambaleia sob o peso de verbas escassas e sistemas de saúde e educação operando no limite absoluto. Escândalos de má conduta e falhas éticas servem como lembretes sombrios de que a fraqueza no comando pode fragmentar até as instituições mais sólidas, desde comunidades religiosas até a unidade fundamental da sociedade. A família. Quando se busca o arquétipo de um líder de sucesso, a mente tende a vagar por nomes de grandes magnatas conhecidos internacionalmente,
figuras cujas trajetórias parecem cinematográficas. No entanto, a verdadeira influência muitas vezes reside nas sombras do cotidiano. Pode ser um antigo coordenador pedagógico que enxergou potencial onde ninguém mais via. O síndico de um prédio que mantém a harmonia em tempos de conflito. Ou um sócio que divide os riscos com a mesma naturalidade com que divide os lucros. O solo onde a liderança floresce é vasto e diversificado. E as lições aprendidas em uma startup de tecnologia podem ter ecos surpreendentes na administração de uma organização não governamental em regiões distantes. Existe um arsenal de ferramentas disponível para cada indivíduo, um conjunto de habilidades e vantagens que, frequentemente, permanecem subutilizadas por puro receio ou falta de clareza. Ao mesmo tempo, o apego a fraquezas conhecidas atua como uma âncora que impede o progresso. O contexto global atual exige uma pausa para reflexão, um momento para ponderar não apenas sobre como crescer, mas sobre como se deseja ser lembrado por aqueles que foram guiados ao longo do caminho. A fundação de uma trajetória de impacto não é construída apenas com ambição, mas com a identificação das peças que precisam ser encaixadas para que a visão se torne realidade. A grande tensão que impulsiona essa história não é apenas o sucesso financeiro ou o prestígio social, mas a eterna busca por equilíbrio entre o controle e a liberdade, entre o eu e o coletivo, preparando o terreno para uma pergunta que ecoa em cada tomada de decisão. Quem são as pessoas que surgirão após a sua passagem? No centro dessa narrativa, emergem figuras que representam os dois lados de uma moeda fundamental. De um lado, ao perfil daquele que concentra toda a autoridade, que sente o peso do mundo sobre seus ombros e acredita piamente que, se ele não verificar cada detalhe, tudo desmoronará. Este indivíduo não age por malícia, mas por uma insegurança disfarçada de zelo. Do outro lado, vislumbramos a possibilidade de um guia que atua como um catalisador, alguém que entende que o verdadeiro poder não é algo a ser acumulado, mas a ser distribuído. A tensão central desta jornada reside na transição entre essas duas mentalidades. Imagine um ambiente onde os colaboradores se sentem como pássaros em uma gaiola dourada. Eles possuem os recursos, têm o espaço físico, mas suas asas são mantidas presas pela necessidade constante de validação externa. Quando as pessoas nunca sentem que são valorizadas ou estimadas, um vazio de confiança é preenchido pela dúvida e pela suposição do pior. O microgerenciamento, essa sombra persistente que persegue tantas equipes em escritórios pela Inglaterra, Espanha ou qualquer outro ponto do globo, atua como um veneno lento para a criatividade. O dilema aqui é claro. Funcionários talentosos anseiam por empoderamento, por um solo fértil onde possam cultivar seu potencial, sem a vigilância asfixiante de um supervisor que não consegue desviar o olhar. A maioria dos indivíduos busca o que é essencial para a dignidade humana no trabalho: o sentimento de ser digno de confiança. O conflito se intensifica quando se percebe que, enquanto os membros mais desmotivados da equipe podem se acomodar no conforto de ter todas as decisões tomadas por eles, os verdadeiros talentos começam a planejar sua partida. Eles sentem que sua identidade está sendo diluída, que sua capacidade de expressão é silenciada pelo eco da voz de outra pessoa. A história começa a se mover de forma decisiva quando surge a percepção de que a retenção de talentos e a inovação não dependem de ordens mais incisivas, mas de uma mudança radical na forma como a autonomia é concedida. A autoridade total para tomar decisões,
o acesso irrestrito às informações necessárias e a liberdade para resolver problemas de atendimento ao cliente sem pedir permissão constante tornam-se não apenas desejos, mas imperativos para a sobrevivência de qualquer iniciativa. O primeiro passo para essa transformação é muitas vezes o mais difícil, pois exige que o líder confronte seus próprios medos e aprenda que o seu papel não é ser o herói da história, mas o arquiteto de um ambiente onde novos heróis possam surgir a cada dia. À medida que a dinâmica de poder se torna o foco da narrativa, as apostas começam a subir. Não se trata mais apenas de uma questão de estilo de gestão, mas da própria vitalidade da organização e da saúde emocional das pessoas envolvidas. Quando a autoridade é centralizada de forma obsessiva, cria-se um gargalo que estrangula o progresso. Cada pequena tarefa, desde o preenchimento de um formulário até a contratação de um novo subordinado, torna-se um obstáculo burocrático que drena a energia vital da equipe. O atrito começa a se manifestar em pequenas rachaduras. O brilho nos olhos de um colaborador produtivo começa a apagar. As sugestões inovadoras deixam de ser compartilhadas nas reuniões. A iniciativa dá lugar à apatia. O risco é real e iminente. Em mercados competitivos da América Latina ou da Ásia, uma equipe que não se sente empoderada é uma equipe que não reage à velocidade das mudanças. O contraste entre o que o time poderia ser e o que ele é sob o jugo do microgerenciamento torna-se insuportável. A tensão aumenta quando o líder percebe que, ao tentar controlar tudo, ele na verdade não controla nada de forma eficaz. O estresse se acumula em ambas as extremidades do espectro. De um lado, o líder exausto, sobrecarregado por uma montanha de decisões triviais que ele mesmo atraiu para si. Do outro, profissionais qualificados sentindo-se subutilizados, como motores potentes operando em marcha lenta. Essa é a fase em que o conceito de empoderamento deixa de ser uma palavra da moda para se tornar uma estratégia de sobrevivência. O custo da desconfiança é medido em demissões silenciosas e na perda irreparável de ideias que nunca foram verbalizadas por medo de serem rejeitadas ou por falta de autonomia para serem testadas. A narrativa ganha um novo fôlego quando se começa a desenhar o plano de ação para reverter esse quadro. É necessário um recuo consciente. A decisão de dar um passo atrás não é um sinal de fraqueza, mas um movimento estratégico de alguém que compreende a escala do seu impacto. O desafio agora é tangível. Como estabelecer limites claros que permitam a liberdade sem causar o caos? Como fornecer recursos, como tempo, verbas e ferramentas, de modo que a equipe possa completar o trabalho de maneira independente? A pressão aumenta à medida que o líder se prepara para soltar as amarras, sabendo que o sucesso da sua gestão será julgado pela capacidade da sua equipe de brilhar quando ele não estiver por perto para reger a orquestra. Aprofundar a narrativa exige explorar as camadas emocionais e técnicas que compõem o ato de delegar verdadeiramente. Não basta apenas dizer que a equipe tem liberdade. É preciso que essa liberdade seja estruturada e visível. Imagine o impacto de um documento formal, onde as descrições de cargo não são apenas listas de tarefas, mas declarações de independência. Nesse estágio da jornada, o líder começa a definir claramente até onde vai a autoridade de cada colaborador para assinar documentos ou usar o orçamento estabelecido. É um processo de construção de confiança que se manifesta em gestos práticos,
como o acesso total a informações que antes eram guardadas a 7 chaves. A transparência torna-se o lubrificante, que faz as engrenagens da independência girarem sem ruído. O desenvolvimento dessa nova cultura de trabalho traz à tona diálogos mais ricos e reflexões mais profundas. O líder passa a atuar menos como um juiz e mais como um mentor. Ele observa de longe, resistindo à tentação quase magnética de intervir, quando percebe que uma tarefa poderia ser feita de forma diferente, ou, na sua visão, melhor. Essa resistência é uma batalha interna silenciosa, onde o ego precisa ser domado em prol do crescimento coletivo. A textura emocional dessa fase é marcada por um misto de alívio e descoberta. Os colaboradores, ao perceberem que não serão punidos por tomar iniciativa, começam a explorar suas próprias capacidades. Surge um ambiente onde as sugestões não são apenas permitidas, mas incentivadas e ouvidas com positividade. O ato de ouvir torna-se uma ferramenta de validação poderosa. Quando um funcionário empoderado apresenta uma ideia, e essa ideia é acolhida com um agradecimento genuíno, o vínculo entre liderança e liderado se fortalece de uma maneira que nenhum bônus financeiro poderia replicar. No entanto, essa exploração profunda também revela que a liberdade sem apoio é apenas abandono. O líder de sucesso aprende a arte do tempo. Saber exatamente quando intervir para oferecer orientação, mentoria e feedback, especialmente em desafios inéditos. Há um ritmo orgânico sendo estabelecido, onde a autonomia da equipe e o suporte da liderança coexistem em harmonia. O clima organizacional começa a mudar, passando de uma tensão defensiva para uma colaboração proativa. É um momento de realização sutil, onde se percebe que a força de uma organização não reside na mente de uma única pessoa, mas na inteligência coletiva que foi finalmente desbloqueada pela coragem de confiar. Contudo, o caminho para o empoderamento pleno não está isento de complicações e novos conflitos que testam a determinação da liderança. À medida que a autoridade é distribuída, surgem situações imprevistas que desafiam as estruturas recém-criadas. Por vezes, a liberdade concedida pode ser mal interpretada ou utilizada de forma ineficiente por membros da equipe que não estavam preparados para a responsabilidade. Surge a contradição: como manter a liberdade quando os primeiros erros começam a aparecer? É nesse momento que muitos líderes vacilam e sentem o impulso de retomar o controle total, revertendo ao microgerenciamento sob o pretexto de consertar as coisas. Essa é a prova de fogo. O conflito aqui é tanto externo quanto interno. Externamente, o líder pode enfrentar críticas de instâncias superiores ou de clientes que notam as oscilações naturais de uma equipe aprendendo a andar com as próprias pernas. Internamente, existe a dúvida sobre se as pessoas são realmente capazes de gerenciar a si mesmas. Além disso, a nova dinâmica pode criar atritos entre os próprios membros da equipe. Alguns podem se sentir sobrecarregados pela nova autoridade, enquanto outros podem competir por mais espaço, gerando desequilíbrios. A pressão aumenta quando uma decisão tomada de forma independente resulta em um revés financeiro ou em um erro de processo significativo. O líder se vê diante de um dilema: intervir imediatamente e abalar a confiança conquistada, ou permitir que a equipe enfrente as consequências e aprenda com o erro. Essa complicação aprofunda a narrativa, revelando que o empoderamento não é um destino estático, mas um processo dinâmico e muitas vezes doloroso. As perguntas tornam-se mais complexas. Até que ponto o apoio deve ir sem se tornar interferência?
Como lidar com funcionários que, apesar de terem todas as ferramentas, preferem a passividade da obediência cega. O ambiente, antes promissor, agora é atravessado por uma tensão de incerteza. O teste definitivo está na capacidade de resistir ao pânico e manter-se fiel aos limites estabelecidos. É um período de turbulência onde as convicções são postas à prova, e a verdadeira natureza da liderança é revelada não pelo sucesso imediato, mas pela forma como as falhas são integradas ao processo de crescimento. O clima de expectativa cresce, pois todos observam como o líder reagirá ao primeiro, grande tropeço da sua equipe empoderada, sinalizando se a mudança foi genuína ou apenas uma promessa vazia. A atmosfera se torna eletrizante à medida que a história se aproxima de seu ponto de inflexão. O peso das decisões delegadas agora se faz sentir em toda a estrutura, e a sensação de inevitabilidade começa a permear as ações da equipe. Existe um projeto crítico no horizonte, um desafio que exige tudo o que foi construído até agora em termos de confiança e autonomia. As apostas são elevadíssimas e a margem para erro é mínima. O líder, mantendo sua promessa de recuo consciente, observa os preparativos finais. Ele forneceu os recursos, a força de trabalho, as verbas, o tempo necessário, e agora o palco pertence aos seus colaboradores. A intensidade aumenta não pela presença constante do supervisor, mas pela sua ausência calculada. Os membros da equipe sentem o peso da responsabilidade nos ombros, mas, ao contrário do passado, esse peso não os esmaga, ele os impulsiona. Em escritórios nos centros financeiros dos Estados Unidos ou em polos de inovação na Europa, esse é o momento em que a cultura organizacional é verdadeiramente forjada. Há uma cristalização do significado de tudo o que foi discutido. A liberdade de agir não é um presente, é um compromisso mútuo. O líder, por sua vez, enfrenta a agonia da passividade ativa. Ele está pronto para intervir se for solicitado, mas sabe que cada segundo que ele permanece em silêncio é um investimento na capacidade da sua equipe. A pressão monta conforme os prazos se aproximam e as decisões finais precisam ser tomadas. O ar está carregado de uma energia nervosa, mas focada. Há a percepção de que o sucesso ou o fracasso agora depende inteiramente daqueles que foram empoderados, cria uma tensão quase física. É o clímax da confiança. Cada conversa no corredor, cada troca de olhares entre os colegas de equipe reflete a seriedade do momento. Eles sabem que são dignos de crédito e que seu líder acredita em sua competência. Essa crença atua como um catalisador invisível, elevando o desempenho para níveis que antes pareciam inalcançáveis sob o regime do controle rígido. O ápice da narrativa se aproxima com a realização de que o líder não está mais apenas dirigindo pessoas. Ele está cultivando um organismo vivo e inteligente. A inevitabilidade de um desfecho, seja ele uma vitória triunfante ou uma lição amarga, paira sobre todos, e a pergunta que não quer calar é: o que acontecerá quando as luzes se voltarem para os resultados desse experimento audacioso de liberdade? O momento da verdade chega com uma clareza avassaladora. Imagine uma situação crítica, como o lançamento de um produto de escala global ou a resolução de uma crise diplomática complexa no coração da Europa. A equipe, munida de toda a autoridade e liberdade que lhe foi concedida, precisa tomar a decisão final sem o aval direto do líder. É o ápice da jornada. Em um instante de pura intensidade,
as vozes dos colaboradores se unem, não em um coro de hesitação, mas em uma sinfonia de competência decidida. Eles resolvem o impasse, assinam o contrato, autorizam o investimento ou acalmam o cliente enfurecido, usando apenas o julgamento e as ferramentas que o líder lhes confiou. É o ponto de virada onde o microgerenciamento é definitivamente enterrado. O resultado é estrondoso, não apenas pelo sucesso prático do que foi alcançado, mas pela transformação interna que ocorre em cada indivíduo presente. A revelação é profunda. A equipe descobriu que é capaz de grandeza por conta própria. O líder, ao receber a notícia do sucesso, sente uma onda de orgulho que supera qualquer conquista pessoal anterior. Ele percebe que seu maior feito não foi a decisão tomada, mas o ato de ter permitido que outros a tomassem. Há um colapso das velhas barreiras de hierarquia asfixiante e o surgimento de uma nova ordem baseada no respeito mútuo. Essa revelação redefine a trajetória de todos os envolvidos. A equipe não é mais a mesma, eles se veem como líderes em seus próprios domínios. A mudança é palpável, como se o ar na sala tivesse se tornado subitamente mais leve e fácil de respirar. O sucesso conquistado sem a intervenção direta do chefe torna-se o troféu mais valioso, um símbolo de independência e competência comprovada. O turning point é claro. A liderança deixou de ser um cargo para se tornar um estado de espírito compartilhado. Nesse momento de clareza, a visão de um futuro onde a organização opera como um conjunto de mentes brilhantes e autônomas deixa de ser um sonho e se torna a realidade presente. A transição para a consequência direta dessa transformação é imediata. O líder agora compreende que seu papel mudou para sempre. Ele não é mais o motor do navio, mas o vento que sopra em suas velas, e a equipe, agora plenamente consciente de seu poder, está pronta para navegar em águas que antes temiam explorar. A transformação é completa, e o impacto desse momento ecoará em cada projeto futuro, redefinindo o que significa, de fato, ter sucesso na arte de conduzir outros seres humanos. Após o impacto do clímax, o silêncio que se segue é carregado de uma nova forma de energia. É o rescaldo imediato de uma grande vitória da autonomia. A primeira onda de consequências se manifesta nos sorrisos cansados, mas satisfeitos, dos membros da equipe e no olhar de admiração mútua que agora permeia o ambiente. Há um sentimento de alívio, sim, mas é acompanhado por uma profunda mudança de paradigma. A realidade de que eles cruzaram a linha de chegada, sem serem carregados pelas mãos do líder, altera a percepção que têm de si mesmos. As conversas pós-evento não são sobre o que o chefe ordenou, mas sobre como cada um contribuiu para o desfecho. O líder, por sua vez, experimenta um tipo diferente de realização. Ele observa sua equipe com um novo par de olhos, reconhecendo talentos que estavam ocultos sob a sombra da sua própria autoridade. A real emoção desse momento é de gratidão e validação. A teoria de que as pessoas querem ser estimuladas e apoiadas em seu potencial máximo acaba de ser provada na prática, de forma incontestável. No entanto, há também um espaço de quietude, onde o peso da responsabilidade assumida começa a assentar. A equipe entende agora que a liberdade vem com um compromisso renovado com a excelência. Não há mais como voltar para o conforto da passividade. O líder permite que esse momento respire, dando espaço para que o peso dos acontecimentos se transforme em sabedoria. Esse é o instante em que a cultura da empresa se solidifica. As lições aprendidas durante a crise ou o grande projeto não são esquecidas.
elas se tornam a base da nova identidade do grupo. O impacto situacional é claro. A produtividade aumenta não por pressão externa, mas por desejo interno. A atmosfera de confiança, que antes era uma construção frágil, agora é um alicerce sólido. O líder sente que, ao abrir mão do controle, ele na verdade ganhou algo muito mais valioso: a lealdade e o engajamento genuíno de um time que se sente dono do próprio destino. Esse hiato de reflexão após o turbilhão é essencial, pois permite que a transformação emocional se enraize antes que os próximos desafios surjam no horizonte. O sucesso agora é visto como uma conquista coletiva, onde o mérito é distribuído com a mesma generosidade com que a autoridade foi delegada. É uma pausa necessária, um respiro profundo antes de olhar para o que o futuro reserva, agora com a certeza de que a equipe está pronta para qualquer coisa. Com o passar do tempo, as consequências mais profundas do empoderamento começam a se estabilizar, revelando uma transformação duradoura, tanto no líder quanto na equipe. O cenário já não é de euforia momentânea, mas de uma nova normalidade, onde a independência é a regra e não a exceção. As resoluções tomadas durante o período de transição tornam-se hábitos consolidados. O líder agora se vê dedicando mais tempo ao pensamento estratégico e à visão de longo prazo, pois não está mais preso ao labirinto de decisões operacionais cotidianas. Essa mudança interna é profunda. Ele aprendeu que sua eficácia é multiplicada quando ele se torna um facilitador. Para a equipe, a transformação é igualmente radical. Aqueles que antes eram meros executores tornaram-se resolvedores de problemas. A iniciativa e a criatividade, antes sufocadas, agora fluem livremente, resultando em melhorias constantes nos processos e no atendimento ao cliente que ninguém havia previsto. O assentamento emocional traz uma sensação de segurança psicológica. O medo de errar foi substituído pelo desejo de aprender, e o microgerenciamento tornou-se uma memória de um tempo menos produtivo. A lição central que emerge das cinzas do antigo modelo é a de que a verdadeira liderança é um ato de generosidade. Ao reconhecer abertamente os sucessos e conquistas que a equipe obteve sem sua intervenção direta, o líder reforça o valor de cada indivíduo. Ele sente um orgulho autêntico por ter capacitado seus colaboradores a liderarem a si mesmos. Essa evolução cria uma transição natural para uma forma mais madura de colaboração. O líder não precisa mais provar sua importância através do controle. Sua importância é evidenciada pela força da equipe que ele construiu. As transformações externas também são visíveis. A organização atrai melhores talentos, pessoas que buscam exatamente esse tipo de ambiente para florescer. Em qualquer lugar, seja no continente americano ou em centros de negócios na Europa, essa cultura de empoderamento torna-se um diferencial competitivo imbatível. A jornada do controle para a confiança atinge sua resolução máxima quando se percebe que o papel de quem guia é, em última análise, tornar-se dispensável no dia a dia, para ser essencial no propósito e na inspiração. O ciclo se fecha com uma sensação de plenitude, preparando o terreno para uma síntese final de tudo o que foi vivido e aprendido. Ao unir todos os fios dessa narrativa, a reflexão se volta para o significado mais amplo do que foi vivenciado. A trajetória que começou com o peso do microgerenciamento e culminou na liberdade do empoderamento não é apenas uma história de gestão empresarial. É uma metáfora para a evolução humana em qualquer contexto de cooperação.
A síntese de todas as lições aprendidas aponta para uma verdade universal. O potencial de um grupo de pessoas é sempre maior do que a soma das vontades de seus membros, desde que lhes seja dada a dignidade da escolha. A liderança de sucesso é, portanto, a arte de criar espaço. Espaço para o erro que ensina, para a ideia que inova e para a autonomia que amadurece. Refletindo sobre o impacto dessas práticas na sociedade, seja em famílias, escolas ou grandes corporações, em países da Inglaterra à América Latina, percebe-se que a confiança é o capital mais valioso de qualquer civilização. Quando um líder decide confiar, ele está, na verdade, investindo na capacidade de autoaperfeiçoamento do outro. O tema da valorização humana ressoa como a nota principal desta sinfonia. Demonstrar às pessoas que elas são estimadas e valorizadas previne o veneno da dúvida e da autossabotagem. O empoderamento é um antídoto para a mediocridade, pois convoca cada indivíduo a ser a melhor versão de si mesmo em prol de um objetivo comum. A jornada do líder, então, é uma busca constante pelo equilíbrio entre estar presente e saber se ausentar. É sobre entender que o seu sucesso é medido pelo sucesso dos outros, e que sua maior realização é ver sua equipe florescer, independentemente da sua supervisão direta. Essa reflexão filosófica ilumina o caminho para o futuro. A liderança do amanhã não será baseada em quem dá a melhor ordem, mas em quem cultiva o melhor ambiente para que a liderança surja de todos os lados. A semente plantada no início da jornada, o desejo de ser um guia excepcional, frutificou em uma floresta de novos líderes, cada um capaz de sustentar a si mesmo e de inspirar o próximo. A clareza alcançada ao final dessa trajetória prepara o espírito para uma mensagem final de encerramento, onde o legado do líder é definido não pelo que ele construiu com as próprias mãos, mas pelo que ele permitiu que outros construíssem com as deles. Ao chegarmos ao término desta jornada reflexiva, resta uma imagem de serenidade e clareza. O líder de sucesso olha para trás e percebe que sua maior conquista não foi o controle absoluto, mas a criação de uma legião de indivíduos capazes, confiantes e autônomos. A essência de tudo o que foi percorrido reside em uma verdade simples, mas poderosa. Liderar é, em última análise, um ato de libertação. Ao empoderar a equipe, o líder não apenas melhora os resultados e a produtividade, mas eleva a condição humana daqueles ao seu redor. Ele substitui a ansiedade da dúvida pela certeza da competência e o medo da crítica pelo entusiasmo da descoberta. O encerramento desta história é um convite para que cada um olhe para as esferas de influência que ocupa, seja em uma pequena comunidade no interior do continente, em uma movimentada metrópole na Europa, ou no seio de sua própria família, e se pergunte: estou prendendo pássaros ou estou ensinando-os a voar? A verdadeira marca de uma trajetória de impacto é o rastro de autonomia que ela deixa. O legado de quem guia com sabedoria não é feito de estátuas ou nomes em placas de bronze, mas de pessoas que se tornaram mais fortes, mais seguras e mais inspiradas graças ao espaço que lhes foi concedido. A lição final é que a liderança de excelência é silenciosa em sua força e generosa em sua entrega. Ela não precisa gritar para ser ouvida, pois seus resultados falam através das vozes daqueles que foram encorajados a falar por si mesmos. Ao recuar um passo consciente e permitir que outros tomem a frente, o líder alcança a forma mais pura de imortalidade. Ele continua a viver nas ações, decisões e conquistas de todos os que ele ajudou a empoderar.
Que esta narrativa sirva como um lembrete constante de que o maior poder que alguém pode exercer é o poder de dar poder aos outros. No silêncio produtivo de uma equipe que sabe o que fazer, no brilho da iniciativa de um colaborador que se sente dono do próprio trabalho, e na paz de espírito de quem sabe que cumpriu seu papel de mentor, encontramos o verdadeiro significado do sucesso. O caminho termina aqui, mas as sementes da liderança que foram plantadas continuarão a crescer, florescer e transformar o mundo, uma decisão autônoma de cada vez.